Cracolândia, um nome que todo mundo em São Paulo e até no Brasil conhece. Mas, na real, o que a gente sabe sobre ela? Porque por trás das manchetes e da imagem de crise urbana existe um ciclo. Um ciclo de 30 anos de políticas públicas, de movimentos sociais e, o mais importante, de vidas humanas. Bom, antes de mais nada, o que é exatamente a Cracolândia? Essencialmente, é o nome que se deu para uma concentração de pessoas em situação de rua, a maioria delas dependente de crack. Importante dizer, não é um bairro, não é um lugar fixo no mapa. É um fenômeno social que se move pelo centro da cidade. E é aqui que a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão. Depois de tanto tempo, de tantas operações policiais, de tantos programas sociais, por que a Cracolândia continua existindo? É essa pergunta que a gente vai tentar desvendar. Vamos lá. Para a gente entender como chegamos até aqui, a gente precisa voltar no tempo. A Cracolândia não apareceu da noite para o dia. Ela foi, na verdade, o resultado de uma espécie de tempestade perfeita que aconteceu lá nos anos 90. Basicamente, duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Primeiro, a oferta. A região da antiga rodoviária da Luz já era um ponto conhecido de venda de drogas. O crack chegou ali e encontrou, digamos, um terreno fértil. E segundo, a demanda. Começou a crescer um número de pessoas muito vulneráveis no centro, muita gente que vinha das periferias. E aqui entra um fator que, olha, é absolutamente crucial. Naquela mesma época, o Brasil vivia a chamada reforma psiquiátrica. Hospitais gigantescos, como o Juqueri, que internavam pessoas por décadas, começaram a fechar e a liberar seus pacientes. A ideia era nobre, era um movimento antimanicomial. Só que essa frase aqui resume a consequência não intencional de tudo isso. A intenção era dar liberdade, mas o que aconteceu na prática? Sem uma rede de apoio de verdade, sem casa, sem trabalho, sem cuidado com a saúde mental, muitos desses ex-pacientes acabaram na rua. E eles foram engrossar as fileiras do que viria a ser a Cracolândia. A liberdade sem suporte virou abandono. E isso nos joga direto no centro do problema que define a história da Cracolândia desde então. Um verdadeiro pêndulo político que não para de balançar entre duas ideias completamente opostas de como resolver a questão. Funciona assim. De um lado, a gente tem a abordagem de linha dura. O foco é na repressão, o objetivo é acabar com tudo na base da força policial, da dispersão. Do outro lado, tem a abordagem chamada de redução de danos. Aqui a ideia é outra, é reintegração, é cuidado, usando ferramentas como moradia, trabalho e assistência social. A história da Cracolândia é a história dessa briga sem fim entre essas duas filosofias. Para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo prático de redução de danos, o programa Braços Abertos. A lógica era dar um caminho de volta. Os participantes ganhavam um quarto pago em hotéis da região e um trabalho, como varrer as ruas, com um salário. O programa deu o que falar, chegou a ganhar reconhecimento até fora do Brasil. Só que o programa também recebeu uma enxurrada de críticas. Acusações de que o dinheiro público estava, na prática, financiando o tráfico, de que não tinha fiscalização nenhuma e, pior, de que os hotéis eram horríveis, insalubres e que o crime organizado estaria metido no esquema. A coisa foi tão séria que o Ministério Público abriu uma investigação. E aí, o pêndulo virou. E virou com força total para o outro lado. Em 2017, a nova gestão lançou o programa Redenção e a conversa mudou completamente. A retórica era de erradicação. Essa declaração do então prefeito João Dória deu o tom do que viria pela frente. Uma mega operação policial. A promessa era o fim da Cracolândia, mas o que aconteceu na prática, no asfalto, foi bem diferente. A operação não acabou com o problema, ela só mudou o problema de lugar. E essa linha do tempo aqui mostra o ciclo acontecendo em tempo real, olha que loucura. A mega operação espalhou todo mundo no dia 21 de maio. Poucos dias depois eles já tinham se reagrupado ali perto, na Praça Princesa Isabel. A ação foi tão criticada, chamada de barbárie e caçada humana, que até a secretária de Direitos Humanos da Prefeitura pediu demissão. E isso nos leva a uma das consequências mais graves e duradouras dessa política de repressão. Em vez de resolver o problema, ela acabou multiplicando. Pensa bem, lá nos anos 90, a gente falava de uma Cracolândia. Era um ponto de concentração, um fluxo principal. E hoje, um levantamento recente da Prefeitura e do Governo do Estado identificou 72 cenas abertas de uso de drogas, espalhadas por 47 bairros diferentes. Ou seja, a política de dispersão não só fracassou em acabar com o problema, como na prática o espalhou pela cidade inteira. Pois é, a Cracolândia nunca foi um lugar estático.
Ela é um fenômeno que migra, que se move, sempre em resposta às operações policiais. Foi da Rua dos Gusmões, para perto da Praça Princesa Isabel, depois para a Rua dos Protestantes e, mais recentemente, para a Praça Marechal Deodoro. A cada operação, um novo endereço. Ok, a gente já falou de mapas, de políticas, de operações, mas e as pessoas? Quem são as pessoas que vivem nessa realidade tão dura? Os dados ajudam a gente a ter um retrato. A maioria, sim, é do estado de São Paulo. Mas olha só, mais de 1/3 vem de outros estados do Brasil. Isso mostra que, embora esteja concentrado aqui, o problema é nacional. E o nível de vulnerabilidade social é extremo. Pensa nisso. Quase 80% das pessoas ali não terminaram nem o ensino fundamental. Isso não é só um número. É um retrato profundo da exclusão, da falta de oportunidade que está na base de toda essa crise. Do ponto de vista da saúde, a situação é uma emergência. As taxas de doenças como tuberculose, HIV e hepatite são altíssimas. Quase 40% vivem o tempo todo na rua sem ter para onde ir. E o acesso a um médico, a um posto de saúde, é baixíssimo. E, claro, a pandemia de Covid-19 só piorou tudo isto. Então, a gente chega a um ponto que talvez seja o mais importante de todos. Talvez o erro seja olhar para a Cracolândia como se ela fosse a doença. E se, na verdade, ela for apenas o sintoma mais visível de problemas muito, muito maiores? Porque as verdadeiras causas, as raízes do problema são essas aqui. Uma crise de moradia que joga as pessoas na rua, um sistema de saúde e de assistência social que não dá conta, uma desigualdade social brutal e a pressão constante do mercado imobiliário que quer limpar o centro para valorizar os imóveis. E isso tudo nos deixa com a pergunta final, né? Se as operações policiais só espalham o problema e os programas sociais não têm continuidade, o que seria preciso para quebrar esse ciclo de 30 anos? Que tipo de solução olharia de fato para as causas, em vez de só ficar correndo atrás dos sintomas? Uma resposta que, pelo visto, a cidade de São Paulo ainda não conseguiu encontrar.